Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. Antes, não se esqueça de arrebenta no like, arrebenta nesse like, clique no gostei, vambora. Tem muita coisa pra gente falar, como você já viu aí na thumbnail, mas a informação é que Lima está indo embora. Tô aqui no Bastidores do Flu, e o Lima está de malas prontas para o México. Galera, a gente até comentou também que existia essa possibilidade do Lima sair, né? Lá naquela notícia que a gente trouxe que Everaldo, Keno e Thiago não fazem parte dos planos. Lima poderia deixar o Fluminense, até na época o John Kennedy também. Mas como o John Kennedy começou arrasando, agora esquece. Agora, sim, Lima pode estar deixando o Fluminense, informação do GE, do nosso querido Giba Pérez, né? Só que, cara, assim, nos bastidores aqui, troquei uma mensagem com uma pessoa ou outra. O que a gente ouviu, pelo menos o que eu ouvi, né, é que isso aqui tá bem perto de acontecer, tá? Tá bem próximo. É claro que, futebol hoje em dia não dá pra cravar nada, né? Tu vai cravar uma coisa, acontece 1 milhão de coisas, mas parece que tá bem encaminhado a saída do Lima. Então, o Lima deixando aí o Fluminense, né? O Lima aí deixando o Fluminense. Lembrando que o jogador ainda tem contrato, é sempre bom mostrar isso, né? Que o jogador, ele tem contrato com o Fluminense até o fim de 27, né? Então o contrato do Lima, que foi renovado no ano passado, foi uma renovação até grande assim. Então assim, ele tem contrato até o fim de 27. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que ainda existirá a possibilidade do Lima voltar, pelo menos na teoria é assim, porque vai ser um empréstimo, né, de provavelmente uma temporada, e dependendo de como ele jogar lá, né, a gente pode ter ali o América do México. Rapaz, América do México, hein? América do México. Quem é mais antigo sabe o que fez no Maracanã, o América do México, coisa linda. Mas assim, é o América do México, né, diretor? Porque eu tô aqui com a América do México na cabeça. América do México, tá? Então é isso mesmo. Então, como ele tem um contrato até o fim de 27, né? Vamos ver como que ele vai fazer essa temporada lá. Porque dependendo do que ele jogar lá, se talvez não for muito bem, ele deve voltar, porque ele vai ter contrato com o Fluminense até o fim de 27, né? Então, assim, ele teria ainda a próxima temporada para jogar no Fluminense. Se ele mandar bem lá, a tendência é que o América do México compre o jogador, tá bom? Então vamos dar uma olhada, ver o que vai acontecer. Quem pediu ele foi o André Jardine, né, o treinador brasileiro, que é muito bom, por sinal, já está um tempinho lá no México. Pediu ali o Lima, e o Lima então deixa o Fluminense. Eu tô vendo alguns comentários sobre, poxa, o Lima é útil, mas o Lima pode ser utilizado e tal. Então, gente, eu acho que é esse tipo de jogador que a gente tem que começar a entender às vezes que o ciclo vai fechar. Não tô falando que o problema do Fluminense é Lima, não tô falando que a ausência do Fluminense... Eu enxergo a saída do Lima com uma interpretação. Hoje o Fluminense elevou o sarrafo. Quem viu a nossa live aqui com o nosso querido Luiz Melão, a gente comentou muito sobre isso. Se a gente pegar o Fluminense lá de 2019, 20, 21, né, você vai ver que hoje o Fluminense tem uma qualidade bem superior. Então, assim, você tem um Fluminense que vai elevando em nível de qualidade. É claro que o elenco do Fluminense tem seus problemas, mas é inegável que não tem a qualidade. O Fluminense hoje bate de frente com qualquer clube em qualquer lugar. Não tem essa parada mais, né? Então, assim, você tem um nível elevado. Quando você eleva o nível, jogadores que são tecnicamente limitados, como é o caso do Lima, Lima nunca foi um craque de bola, eles acabam ficando pelo caminho, entendeu? E aí, o Fluminense tem que buscar jogadores que possam ser útil, tanto ou quanto mais útil do que o Lima, mas que seja um nível maior. Então, assim, para você qualificar o elenco, você tem que fazer isso aí. Tem que ter baixas na galera e ir mudando ali a característica. Eu até acho que isso possa ser até alguma situação envolvendo o Zubeldia, né? Porque, cara, o Zubeldia hoje gosta de jogadores mais box-to-box, né? Então, assim, tem essa mudança de características de jogo. O Zubeldia tá muito bem quisto dentro do Fluminense, né? Então, a tendência é que o Zubeldia fique no Fluminense talvez por um bom tempo. A gente não sabe. Futebol brasileiro é difícil cravar isso.
mas o trabalho vem sendo bem feito. Então, assim, talvez para subir o dia hoje, o Lima poderia sobrar ali nessa equação. Então, o Fluminense optou ali em emprestar. Algo que abre, como eu disse, para o próprio Flu, uma tendência ou uma oportunidade de trazer um jogador um pouco mais qualificado. E quem sou eu? Vou ser honesto para vocês. Até hoje eu tenho dificuldade de falar qual posição joga o Lima. Se ele é ponta, se ele é meia, se ele é volante, né? É difícil porque cada hora, coitado, ele é utilizado em um momento. E, sinceramente, eu acho que tem ciclos que precisam ser terminados, tá? Por todas essas questões que eu tô te dizendo, assim, eu acho que essa saída pro Lima é boa para ele, é boa para nós, porque abre ali o espaço pro Fluminense contratar jogadores um pouco mais de nível elevado e também de posição um pouco mais. É isso, né? É aquilo. Então vamos dar uma olhada no que vai acontecer no futuro, mas nos bastidores da bola, a gente tem aí o pessoal comentando que tá bem próximo de acontecer ali a saída do Lima. Com isso, o Flu Scout fez uma postagem bem legal. Eu vou trazer para vocês, trazendo as saídas do Fluminense. Querendo ou não, existe uma reformulação nesse elenco, né? Dá uma olhada. Saiu ali quem eu não queria que saísse, o Thiago Silva, mas aí foi a opção dele. Por favor, hoje eu não tô com paciência pra falar de jogador. Não tô. Aí tem Thiago Santos, que a gente falou que não fazia parte dos planos. Manuel, também, a gente já sabia. Luan Freitas, né, da base. Léo Jance também. Wallace Davi, né, foi pro Botafogo na negociação com o Savarino. Lima, Keno, Lavega, esse aqui, não sei se você viu, mas o Lavega meteu gol já, deu assistência, foi boa esse empréstimo pro Lavega, tá crescendo. Everaldo e Lelê, né? Então, essas saídas, ainda tem Igor Rabelo, que deve sair também, né? Pelo menos o jogador tá procurando o clube aí nos bastidores. E Fuentes deve sair, porque a gente é uma vaga de estrangeiro que a gente vai usar, né? A gente vai deixar pro Fuentes, sendo que ele é o terceiro reserva da lateral esquerda, que hoje está bem qualificada, né? Tanto o René tem jogado muito bem, quanto o Arana é muito bom jogador, então assim, fica difícil. Então a gente teve ali muitas saídas realmente. Agora, saídas de jogadores que eram utilizados na temporada passada foi o Thiago Santos, Manuel chegou a ser utilizado, né? O Lima, muito utilizado, o Keno foi utilizado também, Everaldo foi titular. Então, assim, a gente teve uma saída também de jogadores que foram utilizados ali, né? Com o Zubeldia no ano passado. Então, dá pra ver que realmente existe ali essa mudança. Só que uma coisa que eu queria comentar com vocês é que eu, Thiago, tô achando que não vem só, né, o Denis Bunhagá, tá? Eu tô achando. Por quê? Thiago, por quê? Porque hoje, se tu parar pra pensar, de centroavante, o Fluminense só tem, eu repito, só tem JK. Cano tá lesionado. E mesmo com Cano disponível, também a gente sabe que é um jogador que já tem uma idade avançada, não dá para exigir tanto do Germán como a gente exigiu um tempo atrás. Então, eu acredito que não vem só Denis, né, pra gente, eu acredito que não. Eu acho que vem mais jogadores aí. Ainda mais agora com essa saída do Lima, se a gente pensar que o Lima fosse, sei lá, um segundo volante, a gente de segundo volante a gente vai ter Hércules, Martinelli e Nonato. Querendo ou não, são poucas peças. Ah, Thiago, e Otávio e Bernal? Eles não são segundo volante, eles são primeiro volante. É diferente, eles são mais de marcação, né? E esse cara que faz o box-to-box. Então, assim, não sei. Eu tô achando que o Fluminense também pode estar preparando o caminho para trazer alguém aí, né? Aliviando folha salarial, já aliviou com Everaldo, alivia com Lima agora. E sobre o Lima, como é empréstimo, pessoal, pode acontecer, a gente ainda não tem uma confirmação, mas pode acontecer de uma divisão de salários aí, né? Então o Fluminense vai ter realmente um desconto, né? Mas não tanto assim, mas acaba sendo ali, abrindo um espaço com certeza. Com isso, eu tô falando que talvez não venha só o Denis, né? O Paulo Brito trouxe uma informação que o Fluminense tem um interesse no jogador que é o artilheiro do Campeonato Carioca hoje, tá? Ele é destaque do Nova Iguaçu, que é o Léo Rafael, tá bom, gente? Léo Rafael, segundo o nosso querido Paulo, disse que o Fluminense tem um interesse nele. A ideia é firmar um contrato de empréstimo com opção de compra ao final da temporada. Mas o negócio ainda não está fechado entre as partes. Então, sim,
seria por empréstimo, né, uma aposta. Eu sempre sou um cara que acho que campeonatos estaduais como Carioca, Paulista, lá no Sul, né, a gente tem realmente jogadores que surgem, né? Vários jogadores durante a história surgiram nos campeonatos estaduais, tá? É o caso do Léo Rafael? Bom, dei uma pesquisada sobre o Léo Rafael desde quando saiu essa informação aí. E eu quero que você preste atenção no jogador. Ele tem 24 anos, ele não é atacante, tá? Apesar de ter esses gols, eu te explico por quê. Uma coisa que me chamou a atenção no Léo Rafael é que ele é um cara muito bom de bola parada. Tá? Assim, o que mais me chamou a atenção nele foi isso. É um cara que com a bola parada tem muita qualidade batendo falta, de verdade. Tanto é que o gol dele que eu mais gostei foi exatamente esse, né? Na estreia do Campeonato Carioca contra o Sampaio Correia, ele tem uma oportunidade de bater uma falta ali bem legal e, meu amigo, ele faz um senhor golaço, tá? De falta. Então, assim, é isso que eu vi de qualidade. Tu vai dizer aqui, pô, Thiago, mas tudo que sempre fala de números, 5 jogos e 4 gols são números de fenômeno, né? Então, galera, é realmente números incríveis, mas você precisa mapear o que está sendo feito e também aonde está sendo feito, né? Só para você ter uma ideia. Desses 4 gols que ele marcou, os 3 foi na estreia contra o Sampaio Corrêa. Depois, ele só marcou contra o Volta Redonda, né? Ali no dia 26 de janeiro, né? Foi onde ele marcou. E eu vi os gols e eu mapeei os gols. 2 gols dele foram de bola parada. Esse da falta, que foi um golaço, foi muito bonito. Ele também marcou um gol de pênalti. Parece que ele é o batedor oficial ali do Nova Iguaçu, né? E os outros 2 gols foram muito parecidos, né? Bola parada, um foi o escanteio, o outro foi uma falta. Bola que jogou dentro da área do adversário e ele surgia como um elemento surpresa fazendo gols e aproveitando na sobra. Então esses 4 gols foram assim: 2 de bola parada, 2 de cruzamento na área e ele chegando como elemento surpresa. Olhando o jeito que ele joga, eu sei que a galera tá falando que ele é meio atacante, mas deve ser, né? Um meio armador ali, meio atacante. Mas ele também joga um pouco atrás ali, como um volante, um segundo volante. Segundo volante, né? Então, é um cara que até desarma, eu vi vários desarmes dele. É um cara que rouba consideravelmente bolas ali, né? No meio de campo, vi isso também. Né? Então, ele atua também como um segundo volantão. E o que me deixa pensando é, será que o Fluminense tá liberando o Lima para trazer realmente o Léo Rafael, né, para fazer essa função aí de segundo volante? Bom, eu sinceramente não sei. Preciso ver bem mais do jogador para poder adaptar, mas ele tem uma boa altura, né? Ele tem 1,81 m. É um cara que, como eu falei, bola parada, ele é muito bom. Muito bom mesmo. E ele chega como esse elemento surpresa ali na área algumas vezes. Mas assim, o que eu queria pensar é, você tem um rapaz que rendeu bastante em um nível de futebol baixo, né? Então, assim, eu teria que ver um pouquinho mais um teste de fogo pra gente dar uma olhada no Zé Rafael e como seria isso, tá? Eu queria até ver um negócio aqui com vocês, ao vivo, só pra gente ter uma ideia. Como que foi? Porque eu não lembro do jogo dele contra o Fluminense, cara. Eu não lembro realmente o jogo dele contra o Fluminense. A gente vai tentar dar uma olhada aí. Tá na tela pra você. Desculpa, tá na tela pra você. Vamos dar uma olhada no jogo dele contra o Fluminense. Tem como eu ver? Tem, diretor. Beleza. Deixa eu ajeitar minha câmera. A gente vai dar uma olhada. Contra o Fluminense ele jogou 62 minutos. Depois ele foi substituído logo no começo do segundo tempo. O Fluminense venceu esse jogo aí, né? A gente tem aqui em relação a passes. Você pode ver aqui que são passes ali. O campo tá pra frente, né? Então, na sua grande maioria, um passe para frente, 2, 3. Passe muito na lateral, para trás também, né? A gente tem aqui, ele acertou 82% dos passes. Passes no campo do adversário, ele acertou 71%. Passes no próprio campo, ele acertou 90%, né? Tudo isso porque também é o Fluminense, né? Então, acaba empurrando o Nova Iguaçu mais para trás, né? Em relação à defesa, que eu falei que ele costuma desarmar, ele só desarmou uma bola, né? Só desarmou uma bola e não conseguiu, né? Foi uma tentativa que não conseguiu. Interceptações, interceptou 2, né?
Então, assim, tu vai analisando e tu vai cortes, né? Foram 2 cortes aqui, chutes defendidos, beleza. Isso aqui são números se ele fosse utilizado ali como volante, né? Sobre chutes, então ele não tem nem mapa de chute, porque ele nem finalizou contra o Fluminense. Ele nem conseguiu chegar ali. Então, assim, contra o Fluminense, foi um jogo complicado para ele. Contra o Vasco, que também é considerado um time grande, ele chegou a ter um chute, né? Que passou perto aí, uma finalização, mas não foi no gol, né? Tem essa finalização aqui de fora da área. Em relação aos passes, não tem nem mapinha de passe dele, mas você vê que ele acertou ali 70%, 79%. Então, assim, não é um jogador, sendo bem honesto, olhando aqui os números frios, que chama tanto atenção, assim, né? Chama tanta atenção. Porque quando tu fala assim, pô, é o artilheiro do Carioca, tu pensa que é um cara... Mas não, ele é meia. Então, assim, ele faz mais de uma função. Então, assim, galera, sendo honesto, é o que eu falei. O Fluminense elevou muito o seu sarrafo, né? Então, tem que ver se o Rafael teria essa bola toda para poder jogar aqui, né? Tem que ver. Teria que analisar um pouco mais o jogador, deixar o campeonato terminar, sentar com os números ali, assistir os jogos, porque aí a gente tem uma noção melhor. Mas agora é difícil eu dar um veredito se seria uma boa ou não. Mas calma, se isso adiantar, se isso for para frente, faço ali um sommelier, assisto os jogos de novo, faço uma análise focada no jogador para você, tá bom? Então pode ficar tranquilo em relação a isso aí, é meu compromisso com você. Mas ó, e o seu compromisso comigo é arrebentar nesse like, clicar nesse gostei, e eu agradeço muito ter a sua presença aqui. Você que chega até aqui no fim do vídeo, você sabe que você é muito importante no canal do Flu. Siga a gente também nas nossas outras redes sociais. Acompanhe aí o trabalho do nosso designer também, Tom Zé, e a galera do bastidor do Flu também, segue lá. Beijo no seu coração, fiquem todos bem, e tchau, e valeu, pessoal.